Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vascão. Hoje que tem jogo do Vasco, né? O Vasco encara em São Januário a equipe do Resende e precisa vencer para se aproximar ali da zona de classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco foi derrotado, né, na última rodada pelo Volta Redonda e tem que dar uma resposta imediata hoje em São Januário diante do seu torcedor. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Vinícius Paiva, que recebeu uma proposta do exterior, mas o Vasco recusou essa proposta. Vamos falar sobre o volante Gregori, que está aí na mira do Vasco. O Vasco, inclusive, fez uma proposta por esse jogador lá do Inter de Miami. E também vamos atualizar aqui mais informações sobre o atacante Lelê, destaque do campeonato estadual e que pode pintar no Vasco aí após o fim do Campeonato Carioca. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo com um recado aqui da 1xBet. Hoje o Vasco entra em campo para enfrentar o Resende e você pode fazer aquela fezinha no jogo do Vascão lá no site da 1xBet. O link tá aqui no comentário fixado e olha só, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito, hein? Basta fazer o seu cadastro através do link que está aqui no comentário fixado e utilizar o nosso código promocional, que também está no comentário fixado, beleza? A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama e para ganhar 100% de bônus, meu amigo, é só vir aqui no comentário fixado. Bom, e a gente começa esse vídeo aqui falando do atacante Vinícius Paiva. Vinícius Paiva que já tenta se firmar na equipe profissional do Vasco há algum tempo, né? Na última temporada, ele esteve emprestado ao Ituano que brigou com o Vasco ali até a última rodada pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Ele fez uma boa temporada pelo Ituano, né? Se destacou, retornou ao Vasco após o fim do empréstimo. Foi utilizado aí nesses primeiros jogos do Campeonato Carioca, mas com toda certeza é um jogador que não será utilizado, né, durante a temporada. A tendência é que com a chegada de mais contratações, o Vinícius Paiva acabe perdendo espaço no elenco vascaíno. E ontem surgiu a informação de uma proposta do futebol da Bulgária. O Vasco recebeu uma proposta do futebol da Bulgária. O nome da equipe é até complicado de falar, né? Ludogorets, da Bulgária. Esse time fez uma proposta de empréstimo com opção de compra, né, pelo Vinícius Paiva, e essa proposta foi recusada pelo Vasco. O Vasco recusou essa proposta que veio do futebol búlgaro. A intenção do Vasco é realmente emprestar o jogador ou até mesmo vender o jogador, mas o Vasco acredita que pode chegar coisa melhor, né? Pode chegar proposta melhor pelo Vinícius. A proposta do clube búlgaro era sem pagar nada, né? Sem compensação financeira para o Vasco e com uma opção de compra lá na frente. O Vasco não achou a proposta legal e acabou recusando. Então, nesse momento, Vinícius Paiva continua aí no Vasco da Gama, mas a tendência é que o jogador seja negociado, né, durante essa temporada, ou por empréstimo, ou até mesmo uma compra. O jogador tem mercado ainda aqui no futebol brasileiro, pode conseguir aí um clube de Série B do Campeonato Brasileiro, pode ir para o futebol de Portugal, por exemplo, o Zé Santos tá jogando a Série B de Portugal. Então, assim, o Vinícius Paiva tem mercado, né? Por isso o Vasco não quis aceitar essa proposta do futebol búlgaro, porque considerou que não era uma proposta vantajosa para o Vasco. E agora a gente atualiza aqui informações sobre o atacante Lelê, destaque do campeonato estadual e que pode pintar no Vasco aí após o fim do Campeonato Carioca. A informação do Globoesporte.com é que o Vasco já fez uma proposta pelo atacante Lelê. A matéria do Globo Esporte diz o seguinte, que o Vasco iniciou as conversas para contratar esse atacante que já marcou 6 gols em 5 jogos pelo Volta Redonda no Cariocão. O jogador pertence ao Itaboraí Profute e está emprestado ao Volta Redonda até o final do Campeonato Carioca. O Profute não confirma a negociação, mas o Globo Esporte apurou que o Vasco já enviou uma proposta ao clube de Itaboraí para poder contar com o Lelê por empréstimo e está aguardando uma resposta da equipe. Lelê tem 25 anos de idade,
Foi revelado pelo Itaboraí Profut em 2018 e lá ele marcou 23 gols em 40 jogos. Ele também atuou pelo Maricá, onde marcou 15 gols em 36 partidas, e na última temporada ele foi emprestado ao Volta Redonda, onde jogou 55 partidas e marcou 21 gols. Então, Lelê, que tem 25 anos de idade, deve pintar no Vasco aí como uma aposta ao fim do campeonato carioca. Jogador que vem se destacando aí com a camisa do Volta Redonda. O Vasco já enviou uma proposta ao Itaboraí Profut, que detém aí os direitos do jogador, e ele deve vir para o Vasco aí com empréstimo, né, e opção de compra ao fim do campeonato estadual. E aí, acha uma boa, uma aposta no Lelê? Quero a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. E uma outra informação que surgiu ontem foi de uma possível proposta feita pelo Vasco ao volante Gregore. Vocês lembram do Gregore? O Gregore é aquele volante que se destacou no Bahia e ficou conhecido, assim, entre aspas, na torcida do Vasco, porque foi dele aquela entrada no Benítez, né? Que o juiz acabou não expulsando, o VAR não chamou, e o Vasco acabou muito prejudicado ali naquele jogo contra o Bahia no Campeonato Brasileiro de 2020. E bom, Vasco e Bahia estão disputando a contratação do volante Gregore do Inter de Miami. O Vasco acredita que pode convencer o volante que o melhor projeto é do Vasco. E o Vasco, inclusive, já fez uma proposta oficial pelo jogador. A informação é do jornalista André Hernan. Gregore tem 28 anos de idade, está lá no Inter de Miami desde 2021. Ele saiu do Bahia direto para o Inter de Miami e agora quer retornar ao futebol brasileiro. Ele ainda tem contrato com o Inter de Miami até 2024, mas o jogador quer retornar e nesse momento Vasco e Bahia estariam disputando aí a contratação do volante Gregore. É um nome interessante, tá? O Gregore é um bom volante. Quando esteve aqui no Bahia, liderou desarmes aí na Série A do Campeonato Brasileiro, nas temporadas que jogou pelo Bahia. Então é aquele volante estilo cão de guarda mesmo, que tá faltando, né, nesse time do Vasco. O Yuri foi embora e o Vasco não tem um volante com essas características, marcador, brigador, que tá sempre ali em cima. O Gregore seria uma contratação interessante e nesse momento Vasco e Bahia estão disputando a contratação do jogador. Segundo o André Hernan, o Vasco já enviou uma proposta ao Inter de Miami. Vamos aguardar, tendo mais informações a gente traz aqui no canal. Bom, e hoje o Vasco encara a equipe do Resende em São Januário. A partida será às 7 horas da noite, né, às 19 horas, com transmissão exclusiva da Cazé TV. Teremos hoje mais uma vez um bom público, né, em São Januário. Os ingressos ainda não esgotaram, mas mais de 15 mil ingressos já foram comercializados. Então teremos casa cheia mais uma vez hoje numa partida do Vasco em São Januário. Quem não for, transmissão exclusiva da Cazé TV. E o Vasco hoje estará desfalcado, né? Nenê mais uma vez segue de fora, não vai para essa partida hoje contra o Resende. E o Robson também não estará à disposição. O zagueiro Robson Bambu, que saiu machucado na última partida contra o Volta Redonda, não se recuperou e também não será relacionado. O Nenê segue tratando ali um incômodo na panturrilha direita e o Robson está entregue aos cuidados do Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama por conta de dores no músculo posterior da coxa que fizeram, né, ele ser substituído na última partida. Por outro lado, podemos ter uma estreia hoje, a estreia de Luca Orediano. Orediano finalizou o processo de transição depois de se recuperar de uma lesão muscular e deve ser relacionado pela primeira vez hoje contra o Resende. O jogador deve começar no banco de reservas e tem a possibilidade de entrar aí na segunda etapa. A tendência é que hoje o Maurício Barbieri repita o mesmo time que foi a campo contra o Volta Redonda. Meu Deus do céu, porque aquele time não jogou absolutamente nada e a única substituição deve ser a entrada do Miranda na vaga do Robson Bambu. Vamos lá, a provável escalação do Vasco é a seguinte: Ivan no gol, Pumita, Miranda, Léo Pelé e Piton, Zé Gabriel, Jair e Alex Teixeira, Figueiredo, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse é o provável Vasco para jogar logo mais contra a equipe do Resende. Bom, vou deixar meu palpite aqui. Eu acho que hoje Pedro Raul vai desencantar e o Vasco vence o fraco time do Resende por 2-0 em São Januário. Antes de eu ir embora, recadinho aqui da Mais Ágil, hein? Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, vem aqui na descrição desse vídeo que tem o link da Mais Ágil. Você clica, vai ser direcionado e vai ser muito bem atendido pelo pessoal da Mais Ágil. Se você tem uma graninha presa lá no seu FGTS e está precisando desse dinheiro, a Mais Ágil
te ajuda a antecipar o saque do seu FGTS, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações ascaínas, até a próxima, fui!